Olá, irmãos, bem-vindos à nossa Escola de Embaixadores online. Bem-vindos a todos. Hoje vamos ter um tempo de estudo muito especial. Hoje acredito que o estudo vai ser maravilhoso e vai ajudar também muitos a entender as Sagradas Escrituras e principalmente os aspectos relacionados com a segunda vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda para reinar nesta terra, e também sobre os mistérios do reino dos céus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, bem-vindos a todos, bem-vindos, meus queridos. Hoje a Escola de Embaixadores promete, vamos falar sobre temas muito importantes, temas que realmente acredito que são temas até um pouco polémicos, porque existem várias teorias, várias formas de interpretar. E existem muitas coisas que são ditas sobre estas matérias e hoje eu quero te conduzir na Palavra de Deus para tu poderes entender o que realmente a Palavra de Deus diz. Ok? A Palavra de Deus, ela interpreta a própria Palavra de Deus. Então hoje penso que hoje e a próxima aula vão ser sobre este assunto que hoje vamos iniciar e eu peço desde já a tua atenção. Amém? Então, bem-vindos a todos. Bem-vinda, irmã Mara, minha querida, um beijinho. Fátima, também bem-vinda. Bem-vindos a todos. Paulo, bem-vindo. Bem-vindo, Neide, um beijinho muito grande para o Lucas, aí para casa, para a família toda. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço para os nossos irmãos também que nos vêm desde São Tomé e Príncipe, o nosso pastor Betinho, Linda e todos os irmãos lá em São Tomé. Também os irmãos de Angola, que são os nossos irmãos sempre prontos, sempre assíduos aqui na Palavra do Senhor, na Escola de Embaixadores. Então, meus queridos, glória a Deus por isso. Aleluia. Bem-vindos também aos nossos irmãos do Brasil, os nossos irmãos também que nos assistem da Costa Rica, de todos os lugares onde o Senhor já nos permitiu chegar como ministério, como embaixada cristã. Como eu sempre digo, a embaixada cristã é uma só igreja, mas que se reúne em vários lugares. Amém? Então, irmã Elizabeth, um beijinho muito grande, um abraço para o irmão Vítor, um abraço para a Adriana, para a Bruna. Muito obrigado pelo apoio também sempre às nossas apresentações, às nossas ministrações. Muito obrigado, Adriana e Bruna, pelo trabalho de apoio aqui à nossa transmissão através do Facebook. Um beijinho, irmã Alba, um abraço para o Tó. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, se tu puderes, partilha este direto na tua página do Facebook, partilha este direto com os teus amigos, com os teus contactos, porque eu creio que o tema hoje promete. O tema hoje será seguramente do interesse de todos, porque é um tema que hoje se fala muito e eu quero hoje esclarecer as vossas dúvidas e também entender nas Escrituras aquilo que é verdade. Porque Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, irmãos, vamos orar. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos capacite, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dirija na interpretação da sua palavra, que o Espírito Santo esteja conosco, para que o Senhor retire toda a escama, toda a confusão, todo o engano, e para que a verdade da palavra de Deus possa resplandecer na nossa vida e através da nossa vida. Amém, meus queridos? Então, bem-vindos a todos e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos convidar o Senhor a ministrar aos nossos corações. Amém? Oremos, irmãos. Paizinho, é no nome de Jesus que eu entro na Tua presença, Senhor, com ações de graças. Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Deus, pela salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Deus, ó Deus, pela Tua palavra inspirada, através da qual Tu falas conosco, através da qual Tu nos revelas, Pai, os mistérios, Senhor, que Tu próprio estabeleceste, Senhor, ainda antes da criação do mundo. Pai, nós oramos também e Te agradecemos, ó Deus, pelo Facebook, pelas redes sociais, que nos permitem também, Senhor, espalhar a Tua palavra aos quatro cantos desta terra.
Senhor, eu abençoo os meus irmãos que agora me veem na sua casa. Senhor, abençoo cada família que nos está a ver neste momento. Pai, Tu tragas revelação, tragas entendimento, Tu possas trazer sabedoria, Senhor. Como dizes em Tiago, Paizinho, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E nós te pedimos a Tua sabedoria para que, Senhor, nos conduzas a toda a verdade. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que já aprendemos até aqui. Mas agora queremos aprender sobre, Pai, as profecias que Tu, Senhor, nos deste relacionadas com a Igreja. Profecias estas que têm que acontecer antes da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Antes do retorno do nosso Salvador. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, vamos abrir a Bíblia em Atos 3:21, um texto que nós já falámos muito, e para voltarmos outra vez a recordar aquilo que a palavra do Senhor nos diz e porquê que estamos a falar deste assunto agora, das profecias. Na aula passada, irmãos, nós falámos sobre as profecias relacionadas com Israel que têm que acontecer antes da vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós vimos na aula passada que as profecias relacionadas com Israel, elas já estão todas cumpridas, com exceção de uma, que está lá escrita em Romanos capítulo 11, que diz que todo Israel será salvo. Todo o remanescente de Israel será salvo. E nós entendemos que esse remanescente é exatamente o número de judeus que será salvo porque vão ver a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras e a Bíblia diz que os judeus que estiverem vivos nessa geração, eles vão ver e eles vão crer, tal como Tomé, que viu e por isso creu. Assim também todo Israel será salvo, porque eles verão com os seus olhos Jesus Cristo, o Messias, a descer dos céus e a estabelecer o seu reino sobre esta terra. Então, irmãos, tal como Tomé, ele teve que ver para crer, assim também os judeus, eles também se vão converter, também vão receber Jesus como Senhor e Salvador no momento da sua vinda. Amém? Então, até lá, nós, Igreja, pregamos o Evangelho e graças a Deus que muitos judeus de sangue, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, graças a Deus que têm se convertido, têm confessado Jesus como o Messias, como o Rei ungido do Senhor, por causa da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo. Mas, irmãos, os restantes judeus que não reconhecem Jesus até hoje, eles vão reconhecê-lo no dia em que ele vier. Por isso, Romanos 11, Paulo diz: e enfim, todo Israel será salvo, quando a vinda de Jesus se manifestar. Amém, meus queridos? Então nós já vimos que a grande tribulação que Jesus fala em Lucas 21, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, nós já vimos que a grande tribulação, ela já aconteceu. A destruição do templo, ela já aconteceu. A dispersão dos judeus pelo mundo já aconteceu. E mais, já aconteceu até as outras profecias, como o retorno dos judeus até à sua terra, a volta de Israel, o reconhecimento de Israel como nação, como povo, como pátria, com uma bandeira, com uma língua, com uma moeda, com um território. Isso já aconteceu, irmãos. Tudo já aconteceu. E a maior parte dessas profecias aconteceu nos últimos 100 anos. Glória a Deus, irmãos. Muitos de nós, temos sido contemporâneos do cumprimento final das profecias que a palavra de Deus fala. Então em Marcos, no capítulo 3, Atos capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim, eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor:
E Pedro está a pregar aqui no dia de Pentecostes e ele diz assim: e envie ele, Deus, o Pai, a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Pois convém que o céu o detenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então aqui Pedro está a dizer o seguinte, está a dizer que Deus, ele vai enviar Jesus. Vai haver um dia em que Jesus ele vai voltar. Mas a Bíblia diz que os céus vão conter Jesus, vão deter Jesus, até que aquilo que os profetas disseram se cumpra nesta terra. Amém? Entenderam? Então, nós já vimos as profecias relacionadas com Israel e já percebemos que a única que falta é aquela que vai acontecer exatamente na vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as profecias relacionadas com a Igreja que têm que acontecer antes da vinda de Jesus. Então hoje nós vamos falar para nós, Igreja. Ontem, na última aula, falámos sobre Israel. Hoje vamos falar para nós, para aquilo que, de alguma forma, faz parte da história da Igreja, desde que Jesus a estabeleceu há 2000 anos até hoje. Ok? Então, meus queridos, vamos então hoje estudar sobre essas profecias relacionadas com a Igreja. Provavelmente hoje não vamos conseguir acabar, porque, irmãos, é muito conteúdo e eu gosto de explicar as coisas bem para que não hajam dúvidas. Ainda mais sobre este tema onde existe tanta especulação e onde existe tanto engano. Onde o diabo, Satanás, ele tem investido tanto para destruir e para impedir que a verdade possa resplandecer e possa salvar, restaurar a Igreja do nosso Senhor Jesus. Amém? Restaurar o amor, o desejo da vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, nós já vimos que as profecias têm que cumprir e hoje vamos falar das que estão relacionadas com a Igreja. Então, irmãos, o primeiro versículo que eu quero que nós possamos ler é em 2 aos Tessalonicenses. Vamos abrir a Bíblia. Segunda carta de Paulo à Igreja em Tessalónica. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, nós hoje vamos estudar vários textos, tanto no Novo como no Velho Testamento, sobre as profecias relacionadas com a Igreja. Ok? Mas a primeira, aquela que eu quero usar para abrir o estudo de hoje, ela está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Exatamente porquê? Porque Paulo, ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses exatamente para explicar mais uma vez e esclarecer algumas dúvidas sobre a vinda de Jesus que ficaram por esclarecer na primeira carta aos Tessalonicenses. Então a primeira carta e a segunda carta, o apóstolo Paulo, ele ensina, ele esclarece sobre a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus e tudo o que está relacionado com essa segunda e gloriosa vinda. Amém? Então é muito importante tu, se puderes, ler a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda nesta semana, para que tu também possas entender exatamente aquilo que nós vamos estar a falar nesta Escola de Embaixadores online. Ok? Então vamos ler. Já abriram a vossa palavra? Já? 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler o verso 1 ao verso 3. Amém? Estão comigo? Vamos ler. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, pois, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse próximo. Ok? Como se o dia de Cristo já estivesse próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Irmãos, tenho que parar aqui agora um bocadinho.
Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, ele está a falar sobre o quê? Digam-me lá. Ele está a falar sobre o quê? Qual é o contexto da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses? Irmãos, verso 1 diz: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, Ele está a falar do quê? Está a falar da segunda vinda. Está a falar do dia em que Jesus voltará para reinar e nós nos vamos reencontrar com Ele. Vamos nos reunir com Ele. Amém, irmãos? Agora, Ele não só está a falar sobre a vinda de Jesus. Ele está a esclarecer e está a alertar. Aqui no verso 2. Que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Isto é, Paulo já tinha ensinado sobre isto. Paulo já tinha doutrinado a igreja em Tessalónica sobre a vinda de Jesus. Só que estavam a existir perturbações, estavam a existir doutrinas contrárias àquela que Paulo tinha ensinado. Por isso é que ele diz aqui que ninguém vos perturbe, que ninguém possa vos perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se o dia do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, estivesse já próxima. Irmãos, Paulo está a dizer o quê? O que eu já disse na primeira aula sobre esta temática. O que Paulo disse foi que a vinda de Jesus não estava ainda próxima naqueles dias. E hoje nós vivemos 2000 anos depois e Jesus, ele ainda não voltou. Está próximo, mas ele ainda não voltou. Então, Paulo, ele está a esclarecer, ele está a dizer o quê? Está a dizer, olha, calma, não vos precipiteis, porque a vinda do Senhor, ela ainda não está próxima. Porquê? Porque tem que acontecer alguma coisa antes. Vamos ver. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Irmãos, deixa-me dizer uma coisa muito séria. Existe muito engano sobre a vinda de Jesus. Existe muito engano sobre esta passagem aos Tessalonicenses. Este capítulo 2 tem sido tão mal interpretado, irmãos. Porquê? Porque o inimigo, Satanás, ele quer enganar. Ele não quer que a igreja saiba a verdade. Por isso Paulo, há 2000 anos, já estava a dizer que ninguém vos engane. Porquê que ele disse isto? Porque, irmãos, o Espírito Santo já estava a revelar a Paulo que iria existir muito engano sobre este assunto central do Evangelho, que é a segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos ver, continuando. Ninguém de maneira alguma vos engane. Pois isto o quê? A vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. É isso que Ele está a falar. Então, ninguém vos engane, como se a vinda do Senhor já estivesse próxima. Porquê? Porque isso não acontecerá sem que antes do quê? Da vinda do Senhor Jesus, antes venha o quê? Lê comigo. Venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está aqui a ser muito claro. Ele está a dizer aos Tessalonicenses, porque eles pensavam que Jesus ele estava já a chegar. Inclusive a Bíblia diz-nos, e os registros históricos dizem que a igreja em Tessalónica, eles começaram a vender tudo. Eles venderam as propriedades, eles desfizeram-se de tudo, porque eles pensavam que Jesus estava já a voltar. Então Paulo escreve esta segunda carta e Paulo diz, olha, Jesus, ele vai voltar, mas ainda falta muito tempo. Porque primeiro que ele volte, tem que acontecer duas coisas. A apostasia na igreja e a manifestação do filho do pecado. Diz mais a Bíblia, o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, Paulo está-se a referir a quem? Aqui, ao anticristo. Outros versículos, outros textos falam deste personagem, desta figura, como o anticristo. Paulo aqui não lhe chama anticristo, chama-lhe
o filho da perdição, o homem do pecado. Agora, irmãos, o que é importante nós percebermos aqui? Paulo profetizou, e não só Paulo, Daniel também e João, profetizaram que antes da vinda de Jesus na igreja, e não te esqueças que a igreja, tal como Israel, são sinal de Deus no mundo para o mundo, sinal de Deus sobre aquilo que vai acontecer, sobre os tempos que Deus determinou. A Bíblia diz que Israel é como que a figueira que brota chegado o verão, para nós olharmos para a figueira, e a igreja ela também é um sinal para que nós possamos entender se a vinda de Jesus está próxima ou se ainda falta muito tempo. Ok? Então aqui Paulo ele fala e diz que duas coisas têm que acontecer que estão relacionadas uma com a outra. São duas coisas, mas que são só uma na realidade. Ok? E o que é? Irmãos, a apostasia. O que é que significa apostasia? A palavra apostasia significa separação da verdade. Significa separação da verdadeira doutrina de Deus. Apostasia significa divórcio da verdadeira fé que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deixou. Então, apostasia ou apostatar da fé é perder a verdadeira fé. Agora, essa verdadeira fé vai ser perdida por quê? Por a ação do filho da perdição, do homem do pecado, do tal anticristo. Ok? Então aqui nós já percebemos que Jesus só vai voltar depois que a apostasia e a manifestação do anticristo ocorrer. Ok? E mais algumas coisas que estão aqui, mas nós já vamos ver, ok? Já vamos ver. Mas em primeiro lugar, aquilo que eu queria dizer-vos é o que é que a Bíblia fala sobre o anticristo? O que é que a Bíblia fala sobre esta figura que, segundo a Bíblia, vai promover a apostasia e vai conduzir as pessoas à perdição, por isso é que ele é chamado o filho da perdição, e vai conduzir os crentes, a igreja, ao pecado. Por isso é que ele é chamado homem do pecado. Então, o que é que a Bíblia fala sobre isto? Sobre o anticristo, sobre este homem, esta figura que vai conduzir as pessoas ao pecado e à apostasia e ao perder da verdadeira fé. Amém? Vamos ver, em primeiro lugar, 1 de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Abre aí a tua Bíblia. 1 de João 2,18. Eu vou ler. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora. Olha o que é que João está a dizer há 2000 anos atrás. Olha, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes, que vem o anticristo. Lá está João, ele está a relembrar a igreja que já estavam a viver a última hora, os últimos tempos. Lá está o fim da lei, o fim da velha aliança e o início da nova aliança. Ok? E ele diz que, como ouvistes, que vem o anticristo. Agora leia a continuação. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A hora que Jesus falou. A hora que ele disse que o anticristo iria vir. Ok? Agora, aqui João, é engraçado. João fala do anticristo, mas depois João fala que o anticristo não é só uma pessoa. São vários anticristos. Olha o que é que ele diz. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então quer dizer que o anticristo não é só uma pessoa. Quer dizer que existiram ao longo da história vários anticristos. Interessante. Agora vamos ler o capítulo 4, verso 3. 1 de João 4, 3. Diz assim: Todo o espírito que não confessa a Jesus como Senhor e não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. É engraçado.
a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Irmãos, quando é que João escreveu isto? João escreveu isto quando, irmãos? Há 2000 anos atrás. E ele está a dizer o quê pelo Espírito Santo? Está a dizer que o espírito do anticristo, já estava naquela altura a agir na igreja. E mais, que ele vem, mas que ele já está. Irmãos, o que é que João está-nos a mostrar aqui? Irmãos, para ver se tu entendes, a primeira coisa que nós descobrimos sobre o anticristo é que o anticristo, ao mesmo tempo, é uma pessoa, mas ao mesmo tempo também é muitas pessoas. Na verdade, isto só é possível porque, na realidade, o anticristo, ele é o quê? É um espírito. Um espírito que passa de geração em geração. Entendes agora? O anticristo, ele não é só uma pessoa. Ele manifesta-se numa pessoa. Mas ele não é só uma, porque é um espírito que passa de geração em geração. Por isso é que João diz que o anticristo virá, mas diz que o anticristo já existia, já estava naquele tempo. Então, irmãos, o anticristo, ele manifesta-se através de homens. Mas ele não é um homem. Ele é um espírito que se manifesta em cada geração. Ele se manifesta num determinado homem, numa determinada pessoa. Entenderam? Então, não podemos ver o anticristo só como uma pessoa, como muitos apresentam. O anticristo como uma pessoa. Não, a Bíblia diz que o anticristo é um espírito. Olha o que é que ele diz. Vamos ler outra vez. João, capítulo 4, verso 3. E todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Entenderam? Então, o anticristo, ele é um espírito. E como um espírito, ele manifesta-se. Através de quê? De gerações, de pessoas. Porque o espírito do anticristo, ele não vai vir. Ele já estava no tempo de João. Por isso é que Paulo diz. Por isso é que Paulo diz que já havia o quê? Engano na igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Então, vamos agora ver como é que vai ser o surgimento do anticristo. Vamos ver agora no livro de Daniel, capítulo 7. Ok? Vamos lá, rapidamente. Daniel, capítulo 7, profeta Daniel. Profeta Daniel, a seguir a Isaías, Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E vamos ler o capítulo 7, Daniel 7. Daniel, ele revela e fala também sobre o anticristo, sobre este homem, o filho da perdição, o homem do pecado. E eu quero que nós possamos ler agora também o Velho Testamento. Porquê? Porque a Bíblia interpreta-se a si própria. O Novo interpreta o Velho. Ok? Então vamos ver. Daniel capítulo 7 e vamos ler agora alguns versículos. Vamos ler o verso 4. Daniel 7, 4. Diz assim. Ok? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. Verso 6. E depois disso continuei olhando e vi outro animal, ou outra besta. Aqui a palavra animal, na minha tradução, que é um pouco mais atualizada, é a palavra besta nas traduções mais antigas, ok? Diz assim, depois continuei olhando e vi outro animal, outra besta, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Verso 7, ok? E depois disso continuei, olhando nas visões da noite, e vi um quarto animal terrível e espantoso,
e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha ele 10 chifres. Ok? Então, o que é que nós entendemos aqui? Até aqui, estes 4 animais, quem são? Irmãos, se tu continuares a ler Daniel, tu vais entender que eles são os 4 impérios que Deus revela a Daniel que viriam ao mundo. Daniel estava a viver no primeiro. O primeiro império, que está no verso 4, é o Império Babilónio. Ok? Então Daniel, ele foi levado cativo de Judá, de Jerusalém, para a Babilónia, no Império Babilónico. Então o primeiro animal, a primeira besta, está a se referir à Babilónia. A segunda besta, ou o segundo animal, está-se a referir ao Império Medo-Persa, que foi o império que veio a seguir. O verso 6 fala do Império Grego, que veio a seguir ao Império Medo-Persa. E no verso 7, o quarto império está a falar do Império Romano, que foi o império contemporâneo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus viveu em pleno Império Romano, isto é, em pleno quarto animal, em plena quarta besta. Ok? Entenderam? Agora vamos ler o verso 8. Estando eu observando os chifres de quem? Do quarto animal, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele, e neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Uma boca que falava palavras de exaltação, de vanglória. Ok? Então o que é que nós entendemos aqui? Que do quarto império haveria de vir o último império antes da vinda de Jesus. Ok? Que é o que está no verso 9. Vamos ver o verso 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e todas as rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Está a falar do quê? Quem é o ancião de dias? Que tribunal é este? Que livros são estes? Irmão, está a falar do quê? Da vinda do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos ler o verso 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham do chifre. Agora ele está a voltar a falar para aquele tal chifre que saiu da quarta besta, do quarto animal. E esse chifre falava. Ok? Olha o que é que ele diz. Estive olhando até que o animal foi morto. Quer dizer que o chifre, este último império que está sobre o quarto império, quer dizer que este quarto império morreu. Este quarto império haveria de acabar. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Está a falar do quê? No final dos impérios, quem é que se vai manifestar? Quem é que vai reinar na terra? O Senhor Jesus, o Messias, o tal que foi-lhe dado o poder, o trono para todo o sempre. Ok? Verso 15.
Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. Agora vamos ver, irmãos, o verso 17, a interpretação. Ok? Vamos ver a interpretação da visão. Verso 17 a 27. Diz assim. Ok? Verso 16 diz assim. Vou ler o verso 16 para vocês entenderem que é a interpretação. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Portanto, Daniel recebeu a visão, não entendeu a visão, chegou ao pé de um anjo, chegou ao pé de alguém que estava na visão e pediu-lhe para que ele lhe explicasse o significado da visão. Graças a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E ele me disse, e faz-me saber a interpretação das coisas. Verso 17. Estes grandes animais, que são 4, diz comigo 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Ok? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre. Ele está a dizer, olha, estes 4 animais são 4 reinos, 4 impérios que vão vir, que se manifestarão na terra. Mas no final, o último reino será dos santos. Será da igreja. Ok? Olha o que é que ele diz. Mas os santos do Altíssimo reinarão, receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Quem é o 4º animal? A respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas eram de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Verso 20. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Ok? E do outro que subia. Entre os 10 chifres havia um chifre que nascia, um chifre que crescia e que se levantava. Diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória. E parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Quem é este chifre, irmãos? É o anticristo, ok? Nós já vamos ver. Verso 21. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha que interessante. No 4º império, quando o 4º império acabar, se vai levantar um chifre, vai-se levantar uma pessoa, um império, que vai ser liderado por uma figura humana, e essa figura humana vai fazer guerra contra os santos. Quem são os santos? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Vamos lá entender. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Lá está. Vai haver um tempo em que os santos vão ser perseguidos, vão ser destruídos, mas chegará um tempo em que os santos vão possuir o reino e o ancião de dias vai dar o reino aos santos. Verso 23. E disse-me ele, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, diz comigo, os 10 chifres são daquele mesmo reino. Não é um reino que virá, é daquele reino, do 4º reino sobre a terra. É o que a palavra de Deus diz, irmão. É o que a palavra de Deus diz. Os 10 chifres, não é? São, como diz aqui, os 10... Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Daquele mesmo reino. Ok? Entenderam? E diz mais, depois deles se levantará o outro. Então, o 4º reino, que é o Império Romano, ele, no final da sua história, se levantará, será dividido em 10 reinos, em 10 reis, e do meio desses 10 reis se levantará um rei que irá ser o último.
ok? Olha o que é que diz a Bíblia, vamos ler. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. No levantar desse rei, 3 reis dos 10 vão ser destruídos logo. Ok? Verso 5. Agora vê o verso 25. Que ele vai falar exatamente das palavras que esse chifre vai falar. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Ok? Vai proferir palavras contra Deus, contra o nosso Pai Celestial, o Eterno, o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. Não só vai falar contra Deus e a lei de Deus e a palavra de Deus, como vai perseguir o povo de Deus. Ok? E cuidará em mudar os tempos e as leis. Outra coisa que ele vai fazer, para além de falar contra Deus e para além de perseguir os santos, ele vai mudar os tempos e a lei de Deus. Irmãos, aqui é claro. Muito claro. Ok? O anticristo, ele vai falar contra Deus, vai perseguir a verdadeira igreja e vai mudar os tempos e a lei de Deus, que Deus estabeleceu e que Deus entregou ao seu povo. Ok? Vamos continuar. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém, irmãos? Então aqui Daniel recebe a interpretação da visão. Então o que é que nós entendemos aqui? Que existirão 4 reinos na Terra, 4 impérios: Império Babilónio, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. O 4º império, o Império Romano, ele também iria acabar. Mas, no momento em que o Império Romano estaria a acabar, ele iria ser dividido em 10 reinos e, no meio desses 10 reinos, haveria um que se iria levantar e que iria reinar durante muito tempo e que iria fazer 3 coisas: falar contra o Altíssimo, perseguir os santos e fazer mais o quê? Mudar os tempos e a lei de Deus. Entenderam? Então aqui nós vemos em Daniel 7 o surgimento do Anticristo e do império do Anticristo. Ok? Que é o 5º império. O 5º império que está sobre o 4º império. Que na realidade é o ressurgimento do 4º império. E já vamos ver isso, ok? Vamos lá então, irmãos. Entenderam a interpretação? Amém? Então, aqui percebemos claramente, no verso 18, que os santos vão receber o reino. No verso 21, que o anticristo vai matar os santos, até que Deus faça justiça e dê o reino aos santos. Verso 22. Verso 23, o 4º animal é o Império Romano. Verso 24, o Império Romano vai ser dividido em 10 reinos, de onde se levantará o último reino, que é o Anticristo, o qual mudará os tempos e a lei de Deus. Verso 25. E no verso 27 é o final. Qual é o final? Os reinos da terra serão, por fim, dados aos santos, à Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esta é a visão, é a profecia de Daniel. Ok? Entenderam? Muito bem. Vamos avançar. Ok? Agora vamos voltar para Tessalonicenses. Ok? Vamos lá. Voltar para Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos voltar. E vamos agora perceber o reino do Anticristo. Daniel mencionou o reino.
falou inclusive de alguns sinais. Mas agora, em Tessalonicenses, Paulo, ele interpreta Daniel. Ele acrescenta, ele revela o que Daniel estava a dizer. Ok? Vamos lá. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus. Amém? Estou a abrir aqui a minha Bíblia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Muito bem. Então vamos ver. Primeiro, o que é que nós já vimos? Já vimos no verso 3 que o Anticristo vai estabelecer um período de apostasia na igreja. Tem lógica. Porquê que tem lógica? Porque Daniel diz que ele vai mudar o quê? Os tempos e a lei. Então, se ele vai mudar a lei, se ele vai alterar a lei de Deus, os 10 mandamentos vão ser alterados, então quer dizer que a apostasia vai entrar. Porquê? Porque se ele vai retirar a lei verdadeira e vai substituir por uma lei errada, uma lei falsa, se ele vai trocar o tempo, Deus estabeleceu os tempos, mas ele vai mudar os tempos, ele vai mudar o calendário já não vai ser mais o calendário que os judeus observam até hoje, mas será o calendário diferente, um calendário pagão, ok? Então, o que é que nós entendemos aqui? Que a apostasia vai vir. Por isso é que Paulo, ele diz assim, calma, porque Jesus, o verso 27, Jesus, ele só vai voltar, ou se vai manifestar outra vez, quando a apostasia se manifestar. Então, onde é que Paulo teve revelação disto? Em Daniel. Através do Espírito Santo, Paulo recebeu revelação das Escrituras, dos profetas, tal como Pedro disse em Atos 3, 20 e 21, que os profetas falaram e tudo o que eles disseram tem que acontecer. Amém, irmãos? Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, a apostasia o que é? Perder a verdadeira fé, deixar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus e substituir por outra lei. Entenderam? Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. Então, no verso 3, o Anticristo, ele vai estabelecer o período da apostasia. Mas aonde é que é a apostasia? É no mundo. Irmãos, o mundo já está em apostasia. O mundo não vai ter apostasia. O que vai ter apostasia é o quê? É a igreja. Por isso é que diz que o Anticristo vai perseguir a igreja. Porquê que ele vai perseguir? Porque a igreja verdadeira não vai querer se sujeitar a essa mudança da lei e do tempo. Entenderam, irmãos? Está claro? Então, verso 3. Isto não vai acontecer, a vinda de Jesus não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Então, o Anticristo era algo que Daniel fala, que no Velho Testamento fala, que o livro do Apocalipse fala, que Jesus também menciona. Irmãos, o Anticristo iria ser uma figura central no período da graça, no período da igreja. Repara, isto que nós estamos a falar é depois dos impérios. Depois dos 4 impérios da Terra. O último qual foi? O Império Romano. Entenderam? Então, por isso é que é tão importante. Paulo está a dizer à igreja que Jesus só vai voltar quando aquilo que Daniel disse que iria acontecer, acontecesse. Ok? Então, é de grande significância para a Igreja de Cristo esta situação, porque ela indica o quê? Que uma apostasia vai acontecer, ou já aconteceu, é isso que vamos ver, dentro da Igreja. Ok? E esta rebelião, esta apostasia, promovida por esta figura, por este espírito do Anticristo, esta rebelião, liderada por este homem do pecado, filho da perdição, ela é de natureza espiritual. A apostasia não é algo físico, é algo espiritual. Entendem o que eu estou a dizer? Então, o que Paulo está a falar e que ele está a chamar a atenção é o quê? É que Jesus, ele antes de voltar, na igreja iria existir um período de abandono da verdadeira fé, da palavra de Deus.
da lei de Deus e dos tempos que Deus estabeleceu pelo seu infinito poder e glória. Amém? Está claro, irmãos? Vamos continuar? Amém? Vamos lá. Segundo lugar, sobre aqui o reino do anticristo. Verso 3 também diz que e seja revelado o homem do pecado. Este título que Paulo chama, Daniel fala dele como um pequeno chifre que cresce entre os outros chifres. Então quer dizer que ele seria um rei, quer dizer que ele seria uma autoridade. Mas uma autoridade que, mais que política, uma autoridade espiritual. Porquê? Porque a influência dele iria ser espiritual, principalmente sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo chama-o não de chifre, não de anticristo como João, não de chifre como Daniel. Paulo chama de homem do pecado. Porquê que ele chama homem do pecado? Porque ele vai levar a igreja, ele vai levar os crentes, os santos, ao pecado. Ele vai levar os santos, através de mudar a lei, ele vai levar os santos a fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Entenderam agora? Por isso é que ele é chamado homem do pecado. Homem porquê? Ele é um espírito, mas ele manifesta-se através da figura de um rei, através da figura de uma autoridade, a qual tem poder espiritual. Por isso é que Daniel diz que o chifre era diferente dos outros, porque os outros eram apenas reis físicos, mas este, ele é físico e espiritual. Entenderam agora a diferença? Por isso é que a Bíblia diz que ele tinha olhos e tinha uma boca que falava blasfémias e vanglórias. Ok? Amém, irmãos? Vamos continuar. Terceiro aspecto. O anticristo levará grande parte da igreja à perdição eterna. Por isso é que o nome que Paulo lhe dá também é o quê? Filho da perdição. Porquê que ele é filho da perdição? Porque ele vai conduzir a igreja, ou grande parte da igreja, para a perdição. Vai conduzir a igreja para longe de Deus, para a perdição eterna. Ok, irmãos? Isto é muito sério que nós estamos aqui a falar. Amém? Então o anticristo vai enganar muitos e vai desviar grande parte da igreja para a perdição eterna. Isto é o que Paulo está a dizer. Ok? Vamos continuar. Quarto lugar, quarto aspecto do reino do anticristo. O anticristo vai se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como o próprio Deus. Vamos ver isso. Verso 4. Olha o que diz. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo, no santuário de Deus, querendo parecer, agir como Deus. Ok? Então, o anticristo ele vai se assentar no templo de Deus, no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Irmãos, agora, aqui a questão é, que templo é este? Que templo é este onde o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, ele vai se assentar? Irmão, nós estamos a falar da igreja. Nós estamos a falar, Paulo está a falar para quem? Para a igreja. Paulo não está a falar para os judeus do templo. Ele está a falar para a igreja. Agora, irmãos, na teologia de Paulo, para nós interpretarmos Paulo, nós temos que entender os conceitos de Paulo. Quando Paulo fala em santuário ou templo de Deus, Paulo está a falar do quê? Irmãos, vamos abrir primeiro aos Coríntios 3. Vamos lá, rapidamente. Primeiro aos Coríntios 3. Vamos ver para Paulo o que é o templo, o que é o santuário. Para podermos interpretar corretamente
quando ele diz que o anticristo vai se assentar, vai dominar o templo de Deus, querendo ser igual a Deus, aonde? No templo de Deus. Vamos ver qual é o templo de Deus. 1 aos Coríntios 3. Abre lá comigo. 1 aos Coríntios 3, vamos ler o verso 16 e 17. Olha o que diz. 1 aos Coríntios 3, 16 e 17 diz assim, eu vou ler. Diz assim, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, então espera lá. Então quer dizer que para Paulo, o santuário de Deus, o templo de Deus, não é o templo lá em Jerusalém, que até foi destruído no ano 70, pondo um ponto final à velha aliança, mas o templo de Deus, o santuário de Deus para Paulo, é a igreja. Somos nós. Vamos ver mais um versículo. 1 aos Coríntios, agora 6,19. Lê lá. 6,19. Capítulo 6, verso 19. Diz assim. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Então quer dizer que o meu corpo, eu que sou santo, eu que sou crente em Deus, eu que sou igreja, o meu corpo é o quê? O templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Vamos agora ver 2 aos Coríntios, vamos lá. Tudo Paulo, atenção, isto é o quê? Teologia de Paulo, ok? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeira regra de hermenêutica e de exegese, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos ver qual é o templo lá em Tessalonicenses. De que templo é que ele está a falar? Está a falar do templo em Jerusalém ou está a falar da igreja? Irmãos, é claro. Vamos ver. 2 aos Coríntios 6. Vamos lá. 2 aos Coríntios 6, verso 16. Olha o que diz. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, para Paulo, quem é o templo de Deus? Quem é o santuário de Deus? Digam lá, quem é? É lá o templo de pedra em Jerusalém? Ou é a igreja? Irmãos, o apóstolo Paulo era o apóstolo de quem? Dos judeus ou dos gentios? O apóstolo dos gentios. Ele está a falar para a igreja. Irmãos, tira da cabeça essa ideia que o anticristo vai se assentar num templo em Jerusalém. Irmão, isso não é bíblico. Isso é invenção diabólica. O anticristo, ele não se vai assentar num templo em Jerusalém, mas vai-se sim assentar sobre a igreja, sobre o templo de Deus, na nova aliança. Estão-me a fazer entender, irmão? Vamos lá outra vez para Tessalonicenses. Bora lá. Tessalonicenses. Vamos lá ver mais. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Então, quem é o templo que Paulo está aqui a falar? Vamos ler outra vez Tessalonicenses para vocês perceberem agora, com esta revelação do contexto de templo na teologia de Paulo. Vamos ler agora outra vez. Diz assim, verso 4. Ou melhor, verso 3. Vamos ler o 3. Diz assim. Ninguém de maneira alguma vos engane. Pois isto, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que antes venha a apostasia, que Daniel falou, e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. Ele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, que templo é este? Irmãos, é a igreja. Entendeste agora, irmão, o mistério?
O templo não é o templo de Jerusalém. Esse já foi destruído. E quem é que destruiu o templo? Quem foi? Foi o diabo? Foi Satanás? Não! Quem destruiu o templo foi quem? Deus. Nós vimos isso na aula passada. Quem destruiu o templo foi Deus. Quem destruiu Jerusalém foi Deus. Porquê que ele destruiu? Vingança pelos judeus terem rejeitado o Filho de Deus. Entendeste? Deus usou os romanos, o exército romano, para no ano 70 destruir o templo, destruir Jerusalém e dispersar os judeus por toda a terra. Entendeste? Então, Paulo não estava a falar do templo. Paulo estava a falar da igreja. Então, o sinal é que a igreja iria passar por um período de apostasia longo, o qual seria promovido por esta figura que se manifesta como um homem, que fala blasfémias, que muda a lei de Deus e o tempo de Deus e que leva a igreja, os crentes, os cristãos, leva para o pecado e para a perdição eterna. Entenderam agora? Está claro? Então, irmãos, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara. Aqui a questão é a má interpretação do templo. Porquê? Porque as pessoas que não conhecem a Bíblia ou que interpretam-na de uma forma superficial, quando ouvem falar de templo, pensam logo que é o templo em Jerusalém. Mas não é. Na Nova Aliança, o templo não é em Jerusalém. O templo é a igreja. E essa é que é a revelação. Entenderam? Então, irmãos, vamos continuar. Quinto lugar, muito importante. O anticristo, ele então será desmascarado pela verdadeira igreja e posto fora dela. Isto é, a verdadeira igreja vai sair do domínio do anticristo. A verdadeira igreja vai ter revelação de quem é o anticristo, da apostasia que ele está a desenvolver na igreja, e a verdadeira igreja vai sair. Ok? Ou melhor, o anticristo ele vai ser, digamos, vai ser posto fora da verdadeira igreja, da igreja fiel, da igreja que quer manter-se fiel à palavra, ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estão-me a fazer entender? Foi o que Daniel disse, que no final o anticristo vai ser desmascarado e a igreja vai vencer. Agora, irmãos, verso 7. Vamos ler o verso 7. Ou melhor, vamos ler a continuação para vocês perceberem tudo. Diz assim, verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então aqui há um pormenor interessante. Paulo, ele estava a repetir as coisas outra vez. Paulo, presencialmente, ele já tinha falado isto. Por isso é que Paulo não é muito claro. Por isso é que Paulo não nos dá muitos detalhes. Porquê? Porque ele está a falar de algo que eles já sabiam. Paulo está só a relembrar a igreja em Tessalónica daquilo que ele já tinha dito. Por isso é que há confusão aqui. Porquê que há confusão? Porque muitas vezes as pessoas que leem isto não tinham ouvido primeiro o que Paulo tinha dito. Então, para eles, a questão do templo era confuso. Porque eles nunca ouviram o quê? Paulo dizer o quê? Que o templo é a igreja. Então, para eles era claro. Mas para nós, muitas vezes não é claro. Por isso é que precisamos de ir ouvir Paulo noutros livros, noutras epístolas, para perceber o que é que Paulo estava a querer verdadeiramente dizer. Fiz-me entender? Então, vamos ler agora o verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Pois já o mistério da injustiça opera, como João disse, que o mistério da injustiça, a ação do espírito anticristo já estava a agir naquela altura. Somente há um que agora o detém até que seja afastado ou revelado. Ok? Verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ok? Entendeste? Agora repara, verso 9. A vinda deste iníquo
Aqui nós estamos a falar de duas vindas. A vinda de Jesus, que é o contexto da passagem, e a vinda do eunuco, desta manifestação do eunuco. Então por isso é que Paulo diz a vinda do eunuco. Não fala só da vinda. Fala da vinda do eunuco. Ok? Agora vamos ler. A vinda desse eunuco é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça, para que os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Lá está. Está a falar que a igreja, por causa de não amar a verdade, Deus vai permitir que eles acreditem na mentira. Mentira de quem? Do anticristo. Entenderam? Verso 12. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Prazer no quê? No pecado, na idolatria, na feitiçaria, em tudo aquilo que o anticristo levou a igreja a fazer em nome de Deus, mas de uma forma contrária à palavra de Deus. Entenderam? Então, irmãos, vamos lá. Agora há aqui um fenómeno que eu quero esclarecer para vocês. Muito importante e que há muita confusão aqui. Que é o versículo 7. Versículo 7. Vamos ler outra vez. Diz assim, verso 7. Pois já o mistério da injustiça... Lá está o mistério, irmão. Precisamos de revelação. Já o mistério da injustiça opera. Então está a dizer que esta ação do anticristo, ela já opera. Já está a operar. Ainda não se manifestou a apostasia em pleno. Mas o anticristo já estava a agir. O espírito do anticristo já está a agir. Por isso é que João diz o quê? Que sabemos que o espírito do anticristo já opera. Ele vai se manifestar no futuro, mas ele já opera hoje. Ok? Entenderam? Agora vamos ler o resto do verso 7. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Ok? Agora, a pergunta aqui a fazer é o seguinte. Quem é o detido e quem é o que detém? Porque a Bíblia fala que um é detido e o outro detém. O mistério aqui é este, irmão. Quem é o detido e quem é o que detém? Irmãos, e há muita especulação nisto, mas eu vou explicar e tu vais entender. Mais uma vez vamos usar a palavra. Irmãos, vamos lá ler o verso 1, o verso 2 e o verso 6. Vamos ler. Vamos lá, com calma. Com calma. Vamos ler. Verso 1. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente de todo o modo de pensar. O modo de pensar que Paulo transmitiu. Por isso é que ele diz no verso 5 que tudo isto eu já vos falei. Mas, irmãos, verso 1 mostra o quê? O contexto. Tudo o que está escrito aqui é para explicar o verso 1, que é o contexto. Que é o quê? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão que Paulo estava a esclarecer não era sobre o anticristo, era sobre a vinda de Jesus. Ele mencionou o anticristo e a apostasia para explicar o quê? Que Jesus não podia vir já, que ele teria que estar detido no céu, até que, na terra, o anticristo se manifestasse, o tal chifre de Daniel, e a apostasia pudesse entrar e destruir a igreja. Ok? Estão-me a fazer entender? Então, Paulo está a falar da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Vamos ler agora o verso 6. Verso 6. E agora vós sabeis, vós quem? A igreja. E agora vós sabeis, baseado no verso 2, vamos ler o verso 2. E não vos demovais facilmente o vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse próximo, ou já tivesse chegado. Isto é, Jesus ainda está detido e vai continuar detido
até que algo aconteça. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto o quê? O centro do tema do capítulo, a vinda de Jesus, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e o anticristo, o filho do pecado, o filho da perdição, o homem do pecado. Que na prática é o quê? É uma só coisa, a apostasia causada pelo anticristo. Então no verso 6 ele diz, agora vós já sabeis aquilo que o detém. Detém quem? Quem é que é detido aqui, irmãos? É Jesus. Ele está a dizer à igreja que agora vocês já sabem aquilo que impede Jesus de vir. Já, hoje, agora. 2000 anos atrás. Estão-me a fazer entender, irmãos? Então, o detido não é o anticristo. O detido é Jesus. Porque é ele que está para vir. Entenderam, irmãos? Então, verso 6 diz, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo, o tempo que Deus determinou pelos profetas, seja manifesto. Por isso é que ele diz no verso 9, diz lá no verso 8, e então será revelado o iníquo que o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Lá está. Então, a seu tempo seja manifesto o quê? A vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos lá ver se a gente se entende. Quem é o detido? Jesus. Atos 3:21. É necessário que o céu o detenha. Palavra grega dekomai. A mesma palavra que está aqui, dekomai. É necessário que o céu o detenha até que as profecias se cumpram, incluindo as de Daniel. Por isso Paulo está a dizer que agora vocês sabem aquilo que o detém. O que é que o detém? O cumprimento da profecia de Daniel, que diz que virá a apostasia e a manifestação do anticristo. Amém, irmãos? Isto é muito importante. Amém? Porque há muito engano aqui neste texto. O grande engano aqui é confundir o anticristo com Jesus e confundir Jesus com o anticristo. E isso é algo que acontece na interpretação de muitos textos. Muitos textos. Irmãos, o diabo ele enganou e ele deturpou as profecias usando alguns textos que se referem a Jesus, mencionando-os como sendo do anticristo. E muitos textos do anticristo referindo-se como se fosse para Jesus. Então, esta é a confusão. Então, quem é detido aqui, quem está detido, não é o anticristo, porque ele já está a operar. Paulo diz, ele já opera. João diz, ele já opera. Ele não está detido, ele está já a agir. Quem está detido é Jesus. Por isso é que Paulo diz, ninguém vos engane. Porque Jesus, ele virá, mas enquanto isso ele vai ficar detido, até que a apostasia e o anticristo se manifestem na sua plenitude. Ele já está a agir, mas ele vai se manifestar na sua plenitude através do quê? Do quarto reino, lá de Daniel, através do Império Romano. Através do quê? Do fim do Império Romano e o início do outro império que vai nascer nas cinzas, das cinzas do Império Romano. Estão-me a fazer entender, irmão? Ou está complicado? Hã? Espero que não. Entenderam o que eu estou a dizer? Amém? Então, quem é o detido? O detido é Jesus. E quem é que o detém? O quê? A profecia de que diz que o anticristo vai estabelecer a apostasia na igreja. Porquê que o detém? Porque enquanto o anticristo não estabelecer a apostasia, Jesus não pode voltar. Está claro? Ok? Aleluia? Glória a Deus. Então, Jesus vai ser detido nos céus. Ok? Ele vai voltar. Mas o que é que o detém? A manifestação do anticristo e da apostasia. Dentro da igreja. Irmãos, o reino do anticristo não vai ser só no mundo. Vai ser principalmente dentro da igreja. É isso que Paulo está a dizer. Por isso que Paulo chama filho da perdição e homem do pecado. Entendeste o que eu estou a dizer? Então, o verso 7, por exemplo, diz que esse que detém Jesus já opera. Olha aqui o que é que diz. Pois já o mistério da injustiça
opera. O que é que João, 1 de João 2,18 diz? Vamos lá ler. João 18, que a gente já leu, mas vamos ler outra vez para não haver dúvidas. Olha o que é que diz. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos já surgiram. E pelo que conhecemos, que já é a última hora. 4.3. 1 de João 4.3. Lê a Bíblia. Todo espírito que não confessa a Jesus como Senhor não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Agora vê. A respeito do qual temos ouvido que vem. E presentemente já está no mundo. Irmão, ele não vai ser detido, porque ele já está. Entendeste? Quem não está, quem é que não está? Quem não está é Jesus, que está no céu. Agora, o anticristo já está no mundo. Já estava a agir no mundo. Entendeste, meu querido? Está claro agora? Então, vamos lá continuar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou a querer ser muito objetivo e muito claro para não haver dúvidas. Amém, irmãos? Vamos lá. Porque este é um texto difícil. Muito difícil de interpretar e há muitas teorias sobre isto. Muitas. Mas todas nada têm a ver com a Bíblia. É tudo imaginação, suposição. Ok? Agora, aquilo que eu vos estou a dizer é usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia no contexto da Bíblia. E infelizmente muitas interpretações são feitas sem usar a Bíblia. E por isso é que há problemas, por isso é que há engano. Ok? Entenderam? Então vamos lá. Verso 8. Vamos ler o verso 8. Vamos lá. Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, há aqui duas coisas sobre o anticristo. Primeiro, dois momentos. Primeiro, ele vai ser revelado. Quem é que o vai revelar? A igreja. A verdadeira igreja, fiel, vai revelar o iníquo. E segundo momento, ele vai ser revelado pela igreja, mas vai continuar a enganar e continuar a reinar e continuar a agir no mundo. Até à segunda vinda de Jesus. Quando é que o anticristo vai mesmo ser desmascarado e quando é que ele vai ser mesmo destruído? Quando Jesus voltar. Olha o que é que diz a Bíblia. Então será revelado o iníquo, quando ele for afastado da igreja. Olha o verso 7. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém. Quem é? O anticristo. Detém quem? Jesus. Até que seja afastado. De dentro de quem? Da igreja. Então a igreja iria chegar um momento em que a igreja iria afastar, iria sair da influência do anticristo. Então a igreja, ela vai revelar quem é o anticristo. E quando Jesus voltar, ele vai ser então destruído e desmascarado a nível mundial. Toda a gente vai então saber quem é o verdadeiro anticristo, que agiu durante milhares de anos, mais de 2000 anos praticamente que ele está a agir na igreja. E há muita gente que ainda está à espera dele, mas ele já está a agir na igreja há muito tempo. Ele está a levar pessoas para o inferno em nome de Deus há muito tempo. Ele está a levar pessoas a adorar imagens, a desobedecer ao segundo mandamento há muito tempo. Ele substituiu o dia de culto ao Senhor há muito tempo. E há muita gente que ainda está à espera dele. Mas a Bíblia diz que ele já se manifestou. E este último império, esta última besta do anticristo, ela seria o reino mais longo, diz a Bíblia. Seria o reino mais longo. E é aquilo que nós, infelizmente, temos visto. Ok? E, para mim, irmão, deixa-me dizer-te uma coisa relacionada com a aula passada. O pior dano do anticristo, para além da igreja, que sofreu muito e que até hoje sofre o engano e a apostasia, para mim, um dos piores efeitos do anticristo foi afastar os judeus da salvação. Esse foi um dano terrível. Porque o grande bloqueio à salvação dos judeus é exatamente a existência do anticristo, da apostasia. Porque um judeu, irmão, nunca se vai converter a um cristianismo pagão, idólatra,
cheio de abominações, como diz Apocalipse. Então deixa-me dizer que um dos efeitos mais negativos do anticristo não é só na igreja, mas é também impedindo a salvação dos judeus. Por isso é que a Bíblia diz que os judeus eles vão ser salvos realmente todos quando Jesus voltar e desmascarar o engano dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém? Então, vamos continuar. Amém, meus queridos? Entenderam aqui a palavra do Senhor? Amém? Vamos então, vamos ver se temos tempo aqui de ver mais um texto. Temos só 5 minutinhos. Vamos ver se conseguimos. Vamos ver Daniel e vamos agora perceber e explicar as 70 semanas de Daniel. Eu não quero perder muito tempo, porque também não há necessidade de perder muito tempo com as 70 semanas de Daniel. Porque na prática, se tu entenderes, segundo aos Tessalonicenses, tu já entendes Daniel, tu já entendes as 70 semanas de Daniel. Então vamos lá ver Daniel. Daniel 9. Vamos abrir Daniel outra vez. Já lemos 7, Daniel 7. Agora vamos ver Daniel 9. Vamos lá. Daniel 7 fala dos 4 reinos, do anticristo e do fim do tempo onde a igreja vai reinar sobre o mundo. Mas agora Daniel 9 fala sobre algo muito interessante que tem a ver com Jerusalém, ok? E com Israel. Vamos ver. Daniel 9, vamos lá. Abre lá a Bíblia em Daniel 9. Vamos rápido porque não temos muito tempo. Daniel capítulo 9. Amém, irmãos? Vamos lá. Daniel 9. Daniel capítulo 9. E vamos ler o verso 21 a 27. Ok? Não vou poder ler tudo, porque senão vamos demorar muito tempo. Mas se puderes em casa ler, para entenderes mesmo tudo direitinho. Está bem? Mas eu vou explicar para tu depois poderes fazer o teu próprio estudo aí em casa. Daniel 9, vamos ler o verso 21 a 27. Lê lá comigo. Daniel 9, 21 a 27. Diz assim. Estando eu, digo, ainda falando na oração, portanto, Daniel decidiu orar ao Senhor para pedir revelação do que iria acontecer com Jerusalém, com Israel e com a cidade santa. E ele começa a orar. O capítulo 9 é toda a oração de Daniel, que nós não vamos estar a ler agora aqui. E no verso 21 diz assim, e estando eu, Daniel, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que na realidade não era o homem, era o anjo, não é? O anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, a tal visão lá atrás, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Então, o anjo Gabriel ele veio para revelar a visão a Daniel. Glória a Deus por isso. Amém, irmão? Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, as 70 semanas têm a ver com o povo de quem? Com o povo do pastor Ismael? Não. Com o povo dos irmãos aí de Angola? Não. Com o povo de quem? De Daniel. Quem era o povo de Daniel? Israel. Judá. Ok? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade santa para Daniel? Era o quê? Era a Babilónia? Era Lisboa? Qual era a cidade santa para Daniel? Jerusalém. Ele estava lá na Babilónia a chorar, a orar. Para quê? Para voltar para Jerusalém. Vamos continuar. Para fazer cessar a transgressão. Agora vê bem. 70 semanas estão postas. Para quê? Para que a tua cidade, ok, volte a ser restaurada. E para quê? Para fazer cessar a transgressão, o pecado, e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Ou melhor, cumprir a visão e a profecia. E para ungir o Santo dos Santos. Irmão, o anjo Gabriel está a dizer o quê, Daniel? Está a dizer que em 70 semanas
o Senhor Jesus viria, o Messias viria, para quê? Para cessar o sacrifício, pôr fim aos pecados, para pôr fim à transgressão e para ser ungido como o quê? Como o Salvador, o Santo dos Santos. O nosso ungido, o nosso Cristo. O que é que significa Cristo? Ungido. Ok? Vamos continuar. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então o anjo está a dizer que vai chegar um momento em que vai sair uma ordem para Jerusalém ser restaurada. Que ela tinha sido destruída por Nabucodonosor. Então, vai sair um decreto em que Jerusalém vai ser restaurada. E mais, diz aqui, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o Cristo, o príncipe. Qual príncipe? O ungido. Quem é o ungido? Quem é o Cristo? Jesus. Amém? 7 semanas e 62 semanas. Lá está, as 70 semanas. As praças e as tranqueias se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Lá está, tempos em que o Império Romano estaria a ocupar a terra. Certo? Vamos continuar. Verso 26. Depois das 62 semanas será cortado o ungido. Então, depois de um período longo, dessas 60 e tal semanas, das tais 70, o ungido, quem é o ungido? Jesus, vai ser cortado. Cortado o quê? Vai ser morto. Ok? E não será mais. E o povo do príncipe, então quer dizer que o príncipe ungido, ele vai enviar um povo, vai enviar um exército para fazer o quê? Vamos ler. Que há de vir e destruirá a cidade e o santuário. Então quem é este ungido, quem é este príncipe, que depois de ser cortado, depois de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, viria para executar a vingança de Deus através do exército romano, do general Tito e do imperador Vespasiano. Nós já vimos isso na aula passada. Quem foi, irmão? Jesus não profetizou a destruição do templo. Jesus não disse que não ficaria pedra sobre pedra, que Jerusalém seria queimada e que os judeus seriam espalhados pelo mundo. Daniel, o anjo está aqui a dizer a Daniel exatamente o que ia acontecer depois do Messias morrer e ressuscitar e subir ao céu. Que a Jerusalém seria queimada e o santuário seria destruído. Ok? Está claro, irmãos? Está claro? É um cumprimento da profecia de Jesus. É muito importante. Vamos continuar. Olha o que diz a palavra do Senhor. O seu fim será como uma inundação. Lá está. O fim da cidade, o fim de Jerusalém, o fim da velha aliança. Ia ser o quê? Uma inundação. Iria ser algo terrível. É como um tsunami. Inundação aqui fala de quê? Tsunami. Seria uma coisa que iria destruir totalmente a nação de Israel. Ok? Até ao fim haverá guerra e estão determinadas desolações. E foi exatamente o que aconteceu. O povo de Israel foi totalmente destruído, ok? Entre o ano 70 e o ano 73 da era cristã. A última resistência foi a Massada, onde os romanos demoraram cerca de 3 anos para conseguir chegar a Massada e concluir a destruição do povo de Israel. Ok? Verso 27. Ele confirmará uma aliança. Ele quem? O príncipe. Ele quem? O ungido. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana, o que é que ele vai fazer? Fará cessar a velha aliança. Olha a velha aliança, olha aqui. Fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O que é o sacrifício e a oferta de cereais? É o quê? A velha aliança. Quem é que fez cessar a velha aliança com o seu sacrifício? Jesus Cristo. E quando é que ele fez isso? 3 anos e meio depois do início do seu ministério. 3 anos e meio o que é? Metade da semana. A semana tem quantos anos? 7. Metade de 7 é o quê? 3 anos e meio. Quando é que Jesus morreu? Ao fim de 3 anos e meio do seu ministério.
Está claro, irmãos? Vamos continuar. Fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, depois de Jesus cessar a velha aliança, o que é que vai acontecer? A destruição do templo. Através do quê? Do assolador. De alguém que Deus vai enviar, ou Deus vai permitir, para que ele venha aqui destruir o templo e a cidade. Ok? Como diz lá em Lucas 21, que tempos de vingança são estes. Por isso, Jesus disse, fugi para os montes. Amém? Vamos continuar. Até à destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, Daniel termina a dizer, ou o anjo termina a dizer, que o assolador que o príncipe vai usar para destruir o templo e Jerusalém, esse assolador também no futuro vai ser destruído. E está a falar de quem? Quem é o assolador? Roma. Ok? O Império Romano. Ele está a falar do Império Romano que foi usado para destruir Jerusalém e o templo, mas que também depois foi destruído e assolado. Ok? Então, irmãos, o porquê que eu estou a falar de Daniel e das 70 semanas de Daniel? Primeiro, as 70 semanas elas são seguidas. Não há base bíblica para aquela ideia futurista de que as 69 semanas foram cumpridas no tempo de Jesus e depois a última semana foi lançada para o futuro há mais de 2000 anos. Isso não tem lógica, não é bíblico. Isso é apenas o quê? Suposição. As 70 semanas, o anjo diz, e é claro, que as 70 semanas seriam seguidas. E a última semana seria o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Irmão, já aconteceu, não vai acontecer. Já aconteceu. É uma profecia já cumprida que tem a ver não com o anticristo, mas com Jesus. Daniel, capítulo 9, não tem nada a ver com o anticristo. Tem a ver com Israel. O anticristo tem a ver com a igreja. O anticristo não tem nada a ver com Israel. Esquece isso. O anticristo tem a ver com a igreja. Paulo explica isso, eu já te expliquei. O anticristo ia fomentar a apostasia dentro da igreja. Iria sentar-se na igreja como o rei da igreja, como senhor da igreja, e iria querer agir como se fosse o próprio Deus dentro da igreja. Agora, Daniel, ele não está a falar para a igreja. Ele está a falar de Israel. Ele está a falar do fim da velha aliança e o início da nova aliança. Então quem é o ungido? É Jesus. Quem é o príncipe? É Jesus. Não é o anticristo. Irmãos, os futuristas, eles dizem que esta passagem fala do anticristo. Irmão, misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. O erro é este, é que as pessoas, a má interpretação, atribui versículos bíblicos fora do contexto a Satanás ou ao anticristo que tem a ver com Jesus, tem a ver com o cumprimento perfeito das profecias do nosso Senhor Jesus. Então, Daniel 9, as 70 semanas, não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com a reconstrução do templo. Irmão, aqui não fala em reconstrução nenhuma. Aqui fala da destruição do templo. Não fala da reconstrução do templo. Amém, irmãos? Então, quando é que o templo foi destruído? Quando é que Jesus morreu? Quando é que Jesus ressuscitou? Quando é que a velha aliança acabou e a nova aliança nasceu e se espalhou pelo mundo inteiro? Foi quando? Lá, no primeiro século. Então, irmãos, nós não podemos interpretar Daniel sem o quê? Sem Mateus 24, sem Lucas 21, sem Paulo, Tessalonicenses. A Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Estão-me a fazer entender? Na próxima aula nós vamos falar do Apocalipse. Porque o Apocalipse, para entender, tu precisas de entender isto tudo. Porque senão, tu não vais entender o Apocalipse. O Apocalipse é baseado em tudo isto que eu te estou a dizer. A visão que João teve é apenas a visão que também Daniel já tinha tido. Por isso é que João fala de quê? Das bestas,
dos animais, das cabeças, dos reinos. Porquê? Porque João ele está a ver o que Daniel também viu. Ok? Está claro? Então, irmãos, vamos ficar por aqui. Eu queria terminar dizendo exatamente isto, que é que concluímos que alguns textos que falam e profetizam sobre Jesus têm sido utilizados para definir o anticristo e por causa disso é que há grande confusão. Por exemplo, segundo aos Tessalonicenses, o que é que as pessoas dizem? As interpretações futuristas. Dizem que o que o detém é o anticristo. Agora sabemos o que o detém. E dizem que o que detém o anticristo é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo ou a Igreja vai ser tirado para o anticristo se manifestar. Irmão, não tem lógica. Mas o anticristo já se está a manifestar. Ele não vai se manifestar. Ele já está. Quem se vai manifestar, sim, é Jesus na sua vinda gloriosa. Agora, irmão, o texto fala do Espírito Santo? Não. O texto fala da Igreja? Não. Então porquê que interpretam a Bíblia a colocar no texto sagrado aquilo que não está no texto? Irmão, nós temos que interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia. Por isso, irmãos, cuidado. Principalmente quando atribuímos versículos que falam de Jesus ao anticristo, como é o caso de Daniel e como o caso de 2 Tessalonicenses. Então, irmão, o que é que vai gerar? Vai gerar confusão, vai gerar dúvida. Entendem o que eu estou a dizer? Então, eu não vou alongar mais, que eu não quero que a aula passe de 1h30, mas este é um tema, irmãos, que eu sou um apaixonado pela segunda vinda de Jesus. Então, eu não me canso, eu posso falar horas e horas sobre isto, porque é algo que também o Senhor me mostrou, me revelou, através de muitos anos de estudo, muitos anos de oração, até que o Senhor também me mostrou, não só a mim, a muitos outros, a verdade da Palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, a minha oração é que o Espírito Santo possa testificar no vosso coração isto que eu estou a dizer. Porque qual é o meu ponto? Para tu entenderes porque é que eu estou a ser tão meticuloso com estas coisas. Porque se as profecias já se cumpriram, então Jesus ele está muito próximo. E é isso, irmãos, que é a minha esperança. Que Jesus ele está a voltar. E eu baseio-me nisso não da suposição. Não, eu baseio-me no cumprimento das profecias. Relacionadas com Israel e relacionadas com a Igreja. Os dois sinais de Deus para nós, para o mundo. Amém? Então, irmãos, vamos ficar por aqui. Amém? Na próxima aula, irmão, não percas a próxima aula, porque a próxima aula vai ser o fecho disto. A próxima aula vai ser quando tu vais fazer. Agora eu entendo. Porque eu ainda não revelei quem é o anticristo. Eu ainda não revelei quem é a besta. Ainda não revelei quem é a grande adúltera prostituta do Apocalipse. Eu ainda não revelei, inclusive, quem é que iria perseguir os cristãos e matá-los. Então, irmão, fica focado. Próxima quarta-feira, Deus vai trazer mais respostas à tua vida e ao teu conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos orar. Vamos terminar. Irmão, se puderes, partilha este vídeo, porque eu creio que muitas pessoas vão entender o que é que a Palavra de Deus ensina. Há muita gente hoje que não se entende. Não se entende. Dizem, a vinda de Jesus vai ser pré-tribulacionista. Outros dizem que vai ser tribulacionista. Outros dizem que é pós-tribulacionista. Outros dizem que o que detém o anticristo é o Espírito Santo. Outros dizem que é a Igreja. Outros dizem que o Espírito Santo vai ser tirado. Agora eu pergunto, como é que o Espírito Santo vai ser tirado se Gênesis diz que ainda antes da criação da terra o Espírito Santo já pairava sobre as faces das águas? O Espírito Santo é omnipresente, meu irmão. Como é que ele vai ser tirado? Ele existe, ele está em todo lado. Mas, irmãos, é o que eu vos digo. Interpretar a Bíblia sem conhecer a Bíblia só dá problemas. Então é muito importante vocês se focarem na Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar e na próxima quarta-feira vamos concluir esta parte das profecias relacionadas com a Igreja que tem que acontecer antes da vinda
do Senhor Jesus. Oremos. Paizinho, eu te agradeço, Senhor, por este estudo, Pai, que nós estamos a fazer. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Pai, pelo dom da sabedoria, do conhecimento. Ó Deus, eu oro agora e peço que tu possas confirmar no coração dos meus irmãos, assim como no meu coração, a tua palavra. Senhor, nós sabemos que 2000 anos já passaram e sabemos que as profecias, elas praticamente já estão todas cumpridas. Agora, Senhor, só nos resta como igreja preparar a vinda gloriosa do Senhor, declarando Maranata, sim, o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Paizinho, eu abençoo os meus irmãos e eu oro para que tu, Paizinho, possas, ó Deus, clarificar todo este ensino, toda a dúvida possa ser retirada, para que eles possam crer na palavra e saber que as profecias, elas já estão cumpridas. Glória a Deus, porque elas mostram que a tua palavra é a verdade e que Jesus Cristo está a voltar. Amém, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmão, muito obrigado por teres assistido comigo aqui o direto até ao fim. Muito obrigado. Creio que muitas coisas vocês puderam esclarecer hoje, coisas até muito complexas, como Daniel, como 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então, meu querido, na próxima aula não podes perder, para que Apocalipse te ajude a entender um pouco mais sobre Daniel e sobre as profecias relacionadas com a igreja. Um grande abraço, meu querido, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijinho grande e que Deus te abençoe. Amém.